Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com muito prazer pelo convite do professor Paulo Erosa para falar um pouco da abordagem da paciente com endometrioma ovariano, principalmente no tocante à sua fertilidade. Eu me chamo Leonardo Bezerra, sou professor da Universidade Federal do Ceará e é uma honra poder contar com a presença de todos vocês nesse evento. Ao se abordar as mulheres com endometrioma e infertilidade, duas opções terapêuticas se vislumbram: a cirurgia de imediato para a ressecção do endometrioma ou as técnicas de reprodução assistida visando a gravidez imediata. O Conselho Europeu, recentemente de 2014, sugere que a excisão da cápsula do endometrioma, ou seja, a capsulectomia, aumenta as taxas de gravidez espontâneas quando comparada com a simples drenagem. Eles orientam que mulheres inférteis seja realizada a ressecção da cápsula ao invés da drenagem e da eletrocoagulação. Além disso, eles recomendam que o endometrioma traz um risco de redução da função ovariana após a cirurgia, com possível perda dessa função ovariana, considerando que deve ser observado com muito cuidado a técnica de realização de cirurgia, principalmente em mulheres que já o fizeram. Esse trabalho de 2018 avalia o efeito da conduta cirúrgica endometrioma sobre a fertilização in vitro e os desfechos quando comparado com o tratamento. Nessa revisão sistemática submetida à meta-análise, não observou-se nenhuma diferença em relação aos níveis de estradiol, à quantidade de oócitos retirados, ao número total de embriões criados e também ao número de gravidezes clínicas ou gravidezes totais. Ou seja, não houve diferença entre você fazer a cirurgia ou você fazer a FIV direto. Hoje em dia, os riscos potenciais da cirurgia são, obviamente, reservados para o seu impacto negativo na reserva ovariana e na responsividade ao estímulo ovariano controlado. Para tanto, podemos avaliar a contagem de folículos antrais ou o hormônio antipilariano. Esses dois trabalhos avaliaram esses dois aspectos. Nesse primeiro trabalho, da Human Reproduction, observou-se que o efeito da cirurgia para endometrioma na reserva ovariana avaliada pela avaliação da contagem de folículos antrais. Nessa revisão sistemática, seguida de meta-análise de 13 estudos, observou-se a redução da reserva ovariana em duas revisões sistemáticas, com 38% da redução do hormônio pilariano e 21 nanogramas de diferença após as cirurgias. Os estudos eram, entretanto, muito heterogêneos, sem diferenças em análises posteriores, precisando uma meta-análise considerada inoportuna. As técnicas não excisionais, a contagem de folículos antrais do ovário operado não mudava significativamente. Antes da cirurgia, a contagem de folículos antrais era inferior para o ovário doente, ou seja, o ovário com endometrioma, comparado com o ovário normal, e após a cirurgia, a redução da contagem de folículos antrais significativa do ovário operado, bem maior do que comparado com o ovário contralateral. E os autores concluíram que a reserva ovariana avaliada pela contagem de folículos antrais não é reduzida após a cirurgia, após o tratamento cirúrgico, e que uma baixa contagem de folículos antrais está presente no ovário afetado ainda antes, já bem antes da cirurgia. E baseado nos achados deles, o tratamento cirúrgico do endometrioma pode ser considerado seguro para a preservação da reserva ovariana. Já esses outros autores, que avaliaram 12 estudos com meta-análise sobre o impacto da reserva ovariana após a cirurgia com dosagem de hormônio antipilariano, observaram a maioria das pacientes com dor pélvica crônica e infertilidade, com endometriomas entre 5 e 6 milímetros, centímetros de tamanho, e utilizaram a técnica de stripping, ou desgarçamento. Observaram que antes da cirurgia, o hormônio antipilariano entre os grupos não era significativamente importante a diferença, apesar de existir alta heterogeneidade entre os grupos. Ao seguir, observaram redução significativa em ambos os grupos, continuando até o final do primeiro ano após a cirurgia. E principalmente o endometrioma por si já adversamente afetava a reserva ovariana, enquanto a cistectomia, especialmente nas operações bilaterais, para endometrioma bilaterais, tinha um deletério maior dessa função ovariana e era mantida por um período de tempo maior. Nesse trabalho, observou-se o impacto da excisão do endometrioma ovariano na reserva ovariana e levou-se em consideração aqui fatores como a idade, o tamanho do endometrioma e a bilateralidade são extremamente importantes como fatores de mau prognóstico após avaliar 237 pacientes. 3 fatores foram considerados como os mais importantes nesse trabalho para a reserva ovariana: a presença de endometrioma bilateral, onde níveis mais baixos de hormônio antipilariano eram encontrados mais do que o controle da mesma idade, pareando IMC e a idade dessas pacientes, a presença de endometriomas grandes
O tamanho é diretamente proporcional à quantidade de parênquima ovariano saudável removido acidentalmente e a perda média de 200 micrômetros de tecido ovariano por cada centímetro de diâmetro do endometrioma. E os endometriomas recorrentes? A repetição dessa estetomia, a reoperação, gera um maior risco de comprometimento da reserva ovariana, com aspiração de endometriomas recorrentes, talvez uma alternativa mais sensata. A terapia de reprodução assistida não parece ter o seu sucesso interferido pelo tipo de endometriose, mas ele reduz significativamente quanto mais cirurgias anteriormente você tem. Entretanto, novos estudos sugerem que a endometriose não diagnosticada, que a presença de endometriose atrapalhando o ambiente peritoneal, parece comprometer significativamente os resultados da FIV. E, obviamente, o tipo de intervenção influencia. Os trabalhos comparam técnicas de excisão da pseudocápsula ou stripping technique versus técnicas ablativas, com o uso da energia de plasma, vaporização, coagulação bipolar ou laser de CO2. Os trabalhos mostram que a cirurgia excisional é considerada padrão ouro, com menores taxas de recorrência, com maiores taxas de gestação, e que existe um benefício de até 60% nas técnicas de excisão. Entretanto, mais recentemente, alguns trabalhos que compararam as técnicas de strip isoladamente versus a associação da técnica de strip com técnicas ablativas mostraram que as taxas de gravidez pós-operatórias e de contagem de folículos antrais não parecem ter diferença, havendo maior taxa de recorrência nas pacientes que usam o stripping isoladamente, mais do que naquelas que fizeram stripping e técnicas ablativas. Nesse trabalho, observou-se a alteração do hormônio antimileriano com o uso de energia bipolar versus sutura e aplicação de algum selante hemostático. No grupo que utilizou dissecção bipolar, houve um maior prejuízo à reserva ovariana, certamente devido à cauterização desses folículos. E para concluir, 2 fluxogramas bem didáticos podem resumir toda essa celeuma da literatura sobre abordagem cirúrgica ou não cirúrgica da paciente com endometrioma. A observação de indicar terapia de reprodução assistida de primeira ou indicar sempre uma cirurgia para ablação ou ressecção dos endometriomas. Naquela paciente com endometriose assintomática sem dor pélvica, se você tem um endometrioma, na maioria das vezes você pode tentar tratamento clínico se ele for assintomático e se ele for bem pequeno. A ideia é que você observe a aparência maligna ou não no ultrassom e ressonância, a mudança de padrão, o aumento do tamanho, sintomas dolorosos que possam apresentar, incapacidade de acessar o folículo, todas essas como potenciais indicações para uma cirurgia e com potencial exéresis da cápsula. Já aquelas pacientes com a mesma característica de endometriose assintomática, porém que apresentam lesões grandes bilaterais, o fator masculino obviamente como fator importante de fertilidade, idade da mulher mais avançada e reserva ovariana reduzida, associada principalmente com histórias de cirurgias prévias para endometriose, sugerem que a terapia de reprodução assistida, com o objetivo de preservar a reserva ovariana, com o objetivo de diminuir a quantidade de novas cirurgias, talvez seja o melhor procedimento para a preservação dessa reserva e para efetivamente trazer melhores resultados de gravidez para essa mulher. Muito obrigado.